Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor possa abençoar cada um que me ouve. Começando uma nova semana, que Deus abençoe aí a sua jornada. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Eu quero ler o capítulo 1. Nós vamos ler ali a partir do verso 11, que diz assim: Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado. O anjo do Senhor lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Glória a Deus. Eu vou ler só até aqui, mas vou navegar um pouquinho adiante no texto, só para que nós possamos poupar um pouco de tempo, a fim daquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje, com referência à sua palavra. Eu sei que a palavra de Deus, ela causa uma ansiedade bastante grande em nosso coração. Vocês já perceberam que só pelo fato de falar que é Deus falando conosco, nós já, até mudamos a nossa estrutura, esperamos coisas boas, porque a verdade é que nosso Deus é bom. O nosso Deus, ele age ao nosso favor. E ao longo da história, Satanás, em determinado momento, conseguiu, através de sua cegueira espiritual que ele coloca em alguns, tampar a visão de Deus. Deus é bom, meus irmãos. O mundo, ele é corrompido e o diabo é mau. E nós vivemos num mundo corrompido, aonde Satanás, ele tomou, não é que ele tomou, o governo foi entregue por causa dos nossos pecados, mas o Senhor, ele sempre traz mensagens que podem nos ajudar a nos conduzir de melhor forma. Eu li essa passagem, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Esse momento é um momento antes, que antecede a chegada do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é a solução para todo aquele que tem problema, para todos os problemas e para todo aquele que tem problema. O Senhor Jesus é a solução. O Senhor Jesus é a solução, então foque na solução. E é impressionante porque o plano, ele é executado de forma perfeita. Aqui Zacarias vinha, mais uma vez, através de cumprimento de promessas feitas no Antigo Testamento, aconteceu o seu nascimento, ou seja, a sua chegada ao mundo. Zacarias seria aquele que prepara o caminho. O grande mensageiro de Deus, ele tinha uma função importantíssima que eu vou trazer mais para frente, mas eu quero começar aqui falando que então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. O que significa isso, irmãos? À direita do altar do incenso. O incensário era um lugar onde se oferecia. Zacarias, o pai de João Batista, era um sacerdote, um homem que levava as orações de Deus. Naquele momento ali, eles viviam o culto que era prestado no Antigo Testamento, que tinha um sacerdote que levava as orações e depois a palavra vinha por meio do profeta. Alguns eram sacerdotes e profetas ao mesmo tempo, e em outro caso acumulavam até mais funções, como o caso do profeta Samuel, que era profeta, era sacerdote e ainda acumulava a função de juiz. Durante aquele período do reinado ali do rei Davi e de Saul. Bom, e o que significava isso? Ele estava justamente ele era um dos sacerdotes, estava ali numa das suas escalas, a qual a palavra relata anteriormente, e ele estava dentro, levando as orações, amarrado com a corda, enquanto a igreja ficava do lado de fora intercedendo. E nesse momento o anjo do Senhor aparece com um propósito. Então o Senhor responde a oração. O Senhor responde sim a oração. É impressionante como o Senhor responde a oração. Nem sempre do jeito que esperamos, nem sempre como pensamos que vamos responder, mas o Senhor sempre está respondendo às nossas orações. Quanto mais sensíveis nós ficamos, quanto mais nós adentramos ao processo, quanto mais nós entramos na caminhada, mais sensíveis ao Espírito Santo que traz a mensagem hoje para nós, e até mesmo ao ponto de receber a mensagem de um anjo. Lembra o que eu falei na ministração anterior? Se algum de vocês não viram, procura aí e vejam.
Eu creio que essa é a grande evolução. E olha só o que acontece. No versículo 12 fala: ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Por quê, meu irmão? É um choque de realidade. Muitas vezes oramos, muitas vezes acreditamos no que os outros acontecem, mas Jó, no capítulo 42, no verso 1, ele fala assim: os meus olhos, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E muitas vezes nós somos assim, nós caminhamos e de ouvir falar alguma coisa na igreja, a promessa vai se cumprir, mas nós nem sabemos o que nos esperamos. Mas perceba que ele reage com medo. Por quê, meus irmãos? Porque todos nós, por causa dessa pele, nós somos escravos do medo. Eu quero repetir isso porque alguém precisa falar. Nós somos escravos do medo, nós vivemos em um mundo corrompido, onde todo o sistema, em tudo que você olha ao lado, ele tenta nos dominar por medo. Perceba que nós temos medo quando vai chegando o quinto dia útil do dinheiro, não dá para pagar as despesas e não sobrar dinheiro para sustentar a nossa família. Nós temos medo de que alguma pessoa de perto de nós vá embora. Nós reagimos com muito medo quando as coisas não saem da forma como nós queremos. Nós temos medo. Mas é impressionante, porque o anjo, porém, lhe disse, a primeira coisa que ele falou: não tenha medo, Zacarias. E essa é uma mensagem que vem do próprio Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. É a figura da religião que nos coloca, sabe, numa sensação de medo de Deus. É bem verdade que em Filipenses 2, versículo 13, fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor a Deus. Mas o temor é reverência e respeito, sabendo que Deus é santo. E é por isso que nós ficamos com medo, porque a nossa carne, essa aqui, ela é pecaminosa. Ela foi concebida em pecado, irmãos. Nós precisamos ter essa compreensão em todas as vezes. E os anjos, eles são seres celestiais. Ele fala: eu sou o Gabriel, que assento à direita de Deus. São seres que estão do lado de Deus, portanto santificados, assim como Deus está falando por nós. Não é que eles são santos, são santificados pela santidade de Deus. Todos que estão no céu chegarão lá porque foram santificados. Ninguém verá a Deus, sem santidade ninguém verá a Deus, é o que Pedro fala. Bom, mas eu quero falar porque Deus, ele nos acalma. É importante nós termos um choque de realidade para que nós conheçamos a verdade. A verdade assusta, é por isso que ele ficou abalado. Ele estava vendo uma realidade espiritual. Ele ficou, a palavra fala, ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado, mas o anjo acalmou: não tenha medo. A verdade, meus irmãos, quando nós percebemos ela, quando cai a venda dos nossos olhos, nós conseguimos enxergar aonde nós estamos, como nós somos e para onde nós estamos indo, e nós temos a plena sensação de segurança, mas também de medo, porque a verdade ela assusta. Agora, perceba, eu quero ler com vocês, porque é assim que Deus trabalha. Em 1 João, capítulo 4, no verso 18, fala assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Não quer dizer que nós não experimentamos um pouco, tanto que nós estamos na caminhada. E é justamente aquelas gotículas, vamos dizer, aquela garoa que cai, aquele serenar do longo da noite de amor de Deus, é que nos faz, sabe, nos mantermos firmes nas nossas orações, caminhando. E ele fala assim, nós amamos, e ele fala assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele vem para mostrar o seu amor. E olha só o que o anjo fala assim, sua oração foi ouvida. Irmãos, eu quero trazer, talvez ainda não aconteceu isso com vocês, mas eu quero trazer um versículo justamente que pode, sabe, trazer alguma explicação eu não estou dizendo que seja isso, mas que pode trazer alguma explicação daquilo que você deve corrigir nas suas orações. A oração dele foi ouvida e todas as nossas orações são ouvidas. Deus ouve atentamente. É a intenção de Deus ouvir e trabalhar ao nosso favor, porque Ele é amor e Ele quer nos abençoar. Ele quer, sabe, que nós o conheçamos pessoalmente. A intenção de Deus, meus irmãos, é que nós nos reconciliemos com Ele.
vocês creem mesmo que ele daria o seu melhor, que é o Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida à toa de mão beijada? Para não ouvir as nossas orações, somente por um grupinho seleto? Ali se rasgou o véu, para que o Espírito Santo primeiro habitasse conosco e depois em nós, para que nós pudéssemos ter acesso a toda a plenitude de Deus, a todas as riquezas em glória. Sabe? Filipenses 4,19 fala que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as riquezas dele em glória. Mas olha por que às vezes não acontece. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento, ou seja, aquele que ouve uma coisa, ouve outra e acredita em tudo. E ele continua falando assim, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, coisa alguma mesmo, sabe? Ele mesmo constrói a resposta dele, ele ouve, aí não espera o tempo determinado e começa a construir, agir na própria mão com arrogância. O Senhor resiste o soberbo, nós sabemos disso. É necessário que a fé seja acompanhada da obra, e a maior obra que Deus tem para nós, meus irmãos, é o espera em Deus. Espera pela resposta, fica tranquilo com o coração, ore, sempre que você for orar, procure na palavra, Senhor, ore o versículo para o Senhor, fala, Senhor, na tua palavra diz que eu posso falar a respeito disso, e eu falo para vocês, porque as minhas orações com Deus são sinceras, eu oro a respeito de tudo exatamente, irmãos, a respeito de tudo, todas as pessoas que chegam perto de mim, ou que chegaram, que passaram um dia, ouviram a minha boca, Deus ouviu a minha boca falar o nome delas, sabe, as que eu não lembro o nome, obviamente a gente fala, o Senhor conhece, mas nós temos que orar a respeito de todas as pessoas, temos que orar, sabe, porque o Senhor é o que conhece, que sonda o coração, então ele ouve as orações, e olha, perceba o que ele fala, você terá, ele fala assim, Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você chamará João. Então ele responde a oração e fala e promete, traz uma promessa, sua esposa dará um filho, e mais do que isso, ele dá a direção, chamará João. O nome Zacarias significa Deus se lembrou, e o nome João, nessa parte aqui, significa justamente, se eu não me engano, é o favor de Deus, a graça de Deus. Deus é misericordioso, você obteve o favor de Deus, vem nessa intenção. Mas eu quero trazer aqui porque com a direção ele fala assim, você terá grande satisfação e alegria, e depois ele será grande aos olhos do Senhor, porque seria profeta, o próprio Jesus dá testemunho dele. Nunca tomará vinho, nem outra bebida, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Meus irmãos, ele não passou pelo processo que nós estamos passando, de receber o Espírito Santo em plenitude, ele foi cheio na barriga da mãe dele, tanto que quando Maria e Isabel eles se conectaram ali, as barrigas tremeram. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava ali guardando as duas grávidas. E sempre fala de milagres. Ele fala assim, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com espírito e poder de Elias. E aí era aqui que eu queria chegar. E preparar o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os filhos. E levará os rebeldes a aceitarem com sabedoria os justos. Ele falou tudo que João seria, meus irmãos, deu a direção. Por quê? Zacarias orou, o anjo apareceu, acalmou o coração dele, mostrando que Deus é amor, derramou uma promessa, mas o Senhor, eu quero ler com vocês Efésios 3:20, ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmãos, e é importante nós guardarmos isso, porque tudo que o Senhor faz, ele nunca olha só para nós. Vocês percebem que o filho que Zacarias e Isabel tanto queria servia como resposta de oração de outras pessoas, de um povo que estava cativo por um sistema opressor, e ele vem com o espírito de Elias para que as pessoas se voltem para Deus. Se voltar, fala justamente do arrependimento. Arrependimento é quando você está caminhando numa direção e você pensa, opa, por aqui não está dando certo. E você pode fazer isso quantas vezes quiser. Na linguagem mais atual
na linguagem mais atual da psicologia, nós podemos chamar de ressignificar. Dá um novo significado a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Irmãos, o problema não é fazer errado, o problema é continuar fazendo errado. É como se eu batesse no prego com a ponta virada para mim, batesse com a mão, me machucando. Vocês entendem isso? Eu tenho que virar o prego e usar a ferramenta certa, o martelo, porque eu vou ter mais, como que eu vou falar? Mais sucesso na execução da tarefa que eu estou fazendo. E Deus, ele vem justamente para nos ajudar. Mas eu quero chamar a atenção justamente esse espírito de Elias, que está justamente em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que fala que esse espírito fará os pais voltar contra os filhos e os filhos se voltarem para o pai. Por quê? Porque houve um rompimento. Está falando de restauração. Restauração de família. Está falando de uma restauração familiar dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, que precisa ser feita. Eu sei que muitas pessoas aqui, agora eu estou pregando para pessoas que passaram por problemas muito difíceis dentro da família. Saiba que, assim como precisava de Zacarias e Isabel para nascer, e foi assim que o Senhor fez a conexão de um homem e uma mulher para gerar uma nova vida. A mulher não gera a vida sozinha porque o homem carrega a semente. E o homem carregando a semente precisa depositar a semente em terra fértil. Isabel foi a mulher escolhida, assim como Maria foi escolhida de José. Apesar de ser escolhida de José, Jesus ficou grávido, Maria ficou grávida do Espírito Santo, nesse único caso, porque Maria era virgem, precisava da santidade dela para depositar aquela semente aonde Jesus não nascesse, Jesus nascesse de uma forma diferente, totalmente humano, mas totalmente Deus. E ele precisava carregar essa divindade para fazer o que... Ele precisava carregar a divindade que ele tem justamente para executar a missão que ele havia de fazer. Mas o que eu quero falar com isso, meus irmãos, que a nossa primeira oração sempre é pela nossa casa, logicamente. E quando eu falo da nossa casa, eu falo da nossa casa passada, presente e futura. Então talvez eu estou pregando aqui para alguém que teve um rompimento em casa. Continua orando, meu irmão. Mas não ore titubeando. Não ore. Não seja como, sabe, a onda do mar que é levada e agitada por qualquer vento. Saiba que o Senhor faz no momento certo. Saiba que o Senhor quer. E essa mensagem é uma mensagem clara. E essa deve ser, o João Batista, ele deve ser a figura da igreja. Cheio do Espírito Santo. Chamará os israelitas de volta para o Senhor. Sabe, andando no deserto, cheio do Espírito Santo. Com o espírito e o poder de Elias, que era o profeta que restaurou o altar de Israel, aonde todos declararam que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor pode fazer por todos nós. Então não pare, porque está difícil. Talvez é necessário que você se arrependa, corrija a sua fé. Não quer dizer que você, porque não viveu o amor plenamente, tem um pouco de medo no coração, e o medo ele combate a fé. Não quer dizer que você não vai chegar lá. Insista. A fé é um exercício como qualquer outro que você vai para a academia. O amor, quanto mais recebemos, mais viciados ficamos nele. O amor pode curar todas as coisas. O amor é o caminho. Aprender a amar é o caminho. Então eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, irmãos, sabe? Falando para vocês o seguinte, sabe, que talvez você tenha vivido uma caminhada de medo, e talvez o medo de avançar, pensando que as coisas podem sair mal, mas no reino de Deus nós nos tornamos vencedores no momento que nós decidimos avançar, e não no momento que nós chegamos. É ali que nós começamos a viver. Então avance, continue firme, porque o Senhor tem a vitória. E lembra, o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, é Ele que tem a recompensa do teu sacrifício. Fiquem todos os irmãos com a paz do Mestre. Tchau, tchau.